Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Biologia, na verdade de Ciências. Eu sou a professora Andressa Primavera. Nesse momento, vamos ver o objeto de conhecimento da nossa aula. Na aula de número 4, objeto de conhecimento, composição do ar. No detalhamento, doenças veiculadas pelo ar. Então, vamos à nossa aula. Muito bem, nós vamos iniciar a nossa aula falando um pouco sobre o ar. Esse ar, gente, que nos cerca, né, que é tão essencial para a nossa sobrevivência. Então, todos os seres humanos necessitam do oxigênio presente no ar atmosférico, né? E talvez você saiba muito, por exemplo, sobre a quantidade de água que você precisa ingerir ao longo do dia. Geralmente aí cerca de 2 litros, né? Agora, quantos litros de ar a gente necessita por dia? Estima-se aí que sejam cerca de 11 litros de ar por dia, né? Então, a gente precisa realmente respirar, porque é através desse ar que o nosso sistema respiratório, né, vai capturar o oxigênio e vai levar esse oxigênio para as nossas células. Então, é um processo bastante importante. Agora, quando esse ar atmosférico está poluído, né, o que pode acontecer? Infelizmente, a gente vai ver, né, vai aprender ao longo da nossa aula que essa poluição no ar ela pode trazer grandes prejuízos para a nossa saúde. E a gente vai começar vendo, né, que existe aí alguns impactos, olha só, da poluição do ar na nossa saúde. Então vamos começar observando aí que a poluição interna e externa, ela está relacionada a 7 milhões de mortes prematuras em todo o mundo a cada ano. Então, a gente observa, gente, que apesar de parecer algo inofensivo, né, a poluição vai trazer ali um prejuízo para o meio ambiente, vai trazer prejuízo aí na limpeza da minha casa, mas muito mais do que prejuízo no ambiente, vai trazer prejuízo para a saúde. Então, algumas mortes, né, prematuras, ou seja, antes do tempo, podem estar relacionadas com a poluição. Alguns poluentes atmosféricos pioram as mudanças climáticas e aumentam o aquecimento no Ártico e o derretimento do gelo. Então, aí a gente já está falando dos efeitos, né, dos impactos no ambiente, tá? Se a gente observar aí, essa poluição, ela é gerada, né, por partículas, tá, pessoal? Essas partículas elas podem vir da fumaça gerada das indústrias, ela pode vir da fumaça gerada pelos automóveis, ou quando você queima resíduos na sua casa, né, como por exemplo restos de lixo. Tudo isso é poluente que vai sendo gerado e vai sendo aí levado para a atmosfera. Essa poluição, gente, ela coloca ali um bloqueio, né, na nossa atmosfera, impedindo que os raios solares que refletem no solo, ou seja, na superfície da Terra, retornem para fora, né, que vão ali para o espaço sideral. Esse é o correto. Agora, o que acontece? Quando a gente tem aí essa camada de poluição, essa reflexão da luz do sol não acontece. E todo esse calor fica ali, né, contido na superfície terrestre, aumentando a temperatura média global, causando, então, esses impactos aí ao meio ambiente, como a gente acabou de ver. Outros problemas também podem ser acarretados aí pelos impactos da poluição, né? Então, a gente vai ver aí na sequência que existe a poluição do ar. E ela afeta aí os padrões de chuva, a intensidade das tempestades e características climáticas regionais, como as monções. Então, significa o quê, gente? Que a poluição ela pode afetar até mesmo o regime de chuvas de algumas regiões. E por que isso vai acontecer? Isso está intimamente ligado ao ciclo da água. O que acontece no ciclo da água? Aquela água
que está ali nos rios, nos oceanos, ela vai evaporar e ela vai virar nuvens, assim como a evapotranspiração das plantas, né, que vão lançar também umidade para a atmosfera, também vai se juntar aí, né, nessas nuvens. E aí o que vai acontecer? Essas nuvens então vão derramar chuva, vai ser infiltrado no solo e vai retornar, né, nesse ciclo que todos nós já sabemos. Agora, quando é essa temperatura que deveria aquecer a água o suficiente para ela evaporar, não consegue passar aí, né, pela atmosfera por causa desse bloqueio que está acontecendo, aí a gente não vai ter um ciclo, né, organizado. Então, locais onde anteriormente, né, haveria chuva de forma natural, passa a ter aí um espaço maior, né? Não vai ter tanta chuva assim quanto antes. A gente observa ainda a neblina e poeira causadas pela poluição de ar, que podem reduzir os rendimentos da energia solar em até 25%. Então, a gente observa também que a energia solar ela vai ser utilizada para a produção de energia elétrica, energia térmica, né? Então é muito comum a gente observar nas residências atualmente aquelas placas solares, né? Principalmente em grandes cidades. Aquilo ali é para captar a energia solar e transformar então em energia elétrica. Mas quando essa poluição forma ali fuligem, poeira, né? Impede dessa placa solar capturar adequadamente a luz solar. Então, isso vai afetar, com certeza, o rendimento, né? Ou seja, essa produção de energia solar, que pode aí, né, ter uma queda de até 25%. Outros impactos aí que a gente observa, né, também estão relacionados aí à nossa alimentação. Sim, porque a nossa alimentação ela vem de um cultivo, né? Aquele alimento que você comprou lá no supermercado, né? Se você não tem, claro, aí a sua horta em casa, né? Então, aqueles alimentos que a gente consome do supermercado, como, por exemplo, o trigo, a soja, entre outros, né, que são produtos derivados aí desses vegetais, eles vão ter uma redução drástica. E tudo começa lá no início, né, no plantio, na colheita, ou seja, no cultivo desses vegetais. O que pode acontecer? A poluição do ar reduz o rendimento de diversas culturas em todo o mundo em até 15% para o trigo e a soja, né, e 5% para o milho. Então, esse cultivo desses alimentos também pode estar prejudicado, né, pela poluição atmosférica, fazendo então com que cada vez menos produtos alimentícios cheguem, né, até a população. Então, como você está observando, a poluição não é algo só porque é ruim, é sujo, né? Mas porque gera ali uma série de consequências danosas para o meio ambiente e também para a nossa saúde. Então, a gente vai entender, né, que essa poluição ela vai causar ali alguns malefícios, né, para a saúde humana e a gente vai ver como isso pode acontecer. Então, uma vez que a poluição ela está presente na atmosfera, a gente pode acabar inalando, né? Então, olha só, inalação de fuligem ou fumaça com material particulado. Como assim, gente? Quer dizer que aquela queima de produtos, né, como, por exemplo, madeira, como, por exemplo, plástico, carvão, qualquer tipo de objeto ou até mesmo lenha, né, que veio aí da fonte vegetal, se for queimado, ela vai emitir ali para a atmosfera, né, algumas partículas que a gente chama de fuligem. Então, imagina uma pessoa respirando essa fuligem, né, ou essa fumaça. Muitas vezes essa fumaça também vem de indústrias, né? Então, é muito comum a gente observar aí em indústrias que produzem essa fumaça e lançam para a atmosfera. Com certeza, gente, não é algo bom, não é algo que vai fazer bem para a saúde humana. E o que pode acontecer, né? Claro, além de alergias, de desconfortos, né? O que pode acontecer? Pode acontecer também o escurecimento dos pulmões e também causar desconforto respiratório e cardíaco. Quer dizer, uma pessoa que vive em um ambiente de poluição,
o pulmão dela pode ser escurecido, mesmo que ela nunca tenha fumado na vida. Então, você já deve ter visto em revistas, em jornais, nos livros, ou até mesmo na internet, aquelas imagens que mostram assim a comparação entre o pulmão de um fumante e o pulmão de um não fumante, né? Então, o pulmão do fumante é aquele mais escurecido, do não fumante está mais claro. Mas acontece que mesmo que a pessoa não fume, se ela vive em uma grande cidade, né, pode ocorrer aí o escurecimento do seu pulmão pela presença dessas partículas poluentes, tá? Então, isso é bem interessante da gente saber, né? Apesar de que não chega ao mesmo nível de uma pessoa que fuma, mas também pode atingir, né, e causar graves doenças, tanto quanto para uma pessoa fumante. Então, a gente vai entender agora, né, um pouquinho mais sobre essa fuligem, sobre essa fumaça, né, essas partículas que podem estar presentes aí no ar atmosférico. Então, observe aí. No caso, aí a gente observa, olha, a síntese de importantes efeitos dos poluentes atmosféricos na saúde. As partículas inaláveis, né, grossa, fina, ultrafina, ou seja, MP10, MP2,5, MP01. Esse MP, né, vem de partículas, tá? E aí, quanto menor esse número, menor é o tamanho delas. Acontece que quanto menor, gente, pior para a nossa saúde. Por quê? Porque quando a gente inala, ela consegue penetrar nas nossas células, consegue driblar ali o nosso sistema imunológico e pode causar danos ainda piores, porque essas partículas, elas podem chegar no cérebro, no coração, nos pulmões e causar graves problemas de saúde, tá? Podem causar efeitos na saúde mediante a exposição de curto prazo ou exposição crônica. Então, você já deve ter visto imagens como essa, né? De repente você acorda na cidade, né? E você observa que tem uma certa neblina, mas não estava chovendo, não estava num período de chuvas, nem num período frio. O que seria essa neblina? Nada mais é do que a fumaça, né, que foi originada aí das queimadas, dos incêndios, né, intencionais, também aí da fuligem que veio das indústrias, dos carros, né, dos automóveis. Então, tudo isso pode ficar sob a superfície, né, de algumas cidades. E aí a gente nem consegue enxergar, né, o horizonte. Então, justamente esse tipo de situação é que pode, sim, causar danos para a nossa saúde, porque a gente vai estar respirando tudo isso, né? E para a gente continuar, observe aí que problemas respiratórios, cardiovasculares e câncer de pulmão estão atribuídos a este poluente. Então, quer dizer, uma pessoa que vive num ambiente poluído como esse, constantemente, né, respirando esse ar, inalando esse ar atmosférico poluído, ela pode desenvolver algumas doenças, como, por exemplo, problemas respiratórios, né, bronquites, bronquiolites, resfriados, né, que às vezes a pessoa nem sabe como foi que ela adquiriu, pode estar relacionada à poluição. Doenças cardiovasculares, né? Por quê, gente? Porque o nosso coração, ele vai bombear o sangue para todo o nosso corpo, porque ele precisa levar o oxigênio que veio lá dos pulmões. E quando os pulmões não estão bem, né, o coração está sobrecarregado, então ele vai, com certeza, aí, né, ter sérios impactos. A gente observa aí também câncer de pulmão, né, que geralmente só se associa o câncer de pulmão ao tabagismo, mas também pode ocorrer aí em pessoas que nunca fumaram, né, mas vivem aí sob constante exposição a essa poluição. Então, é algo muito danoso, né, que a gente está observando que pode ser ruim para a nossa saúde, para a saúde respiratória, e ninguém quer adoecer, né, por algo que pode ser resolvido, por algo que pode ser evitado. Então, por isso que a gente precisa se preocupar, sim, com essa poluição atmosférica. Vamos observar aí na continuação o monóxido de carbono, ou CO, né, pode provocar dificuldades respiratórias e asfixia, representando perigo àqueles que têm problemas cardíacos e pulmonares. Então, gente, o monóxido de carbono ele é gerado a partir da queima de algum combustível.
uma fogueira que você acende, o escapamento do carro pode liberar o monóxido de carbono no momento em que ele está consumindo a gasolina. E esse monóxido de carbono ele é muito perigoso. Por quê? Ele não tem cheiro, ele não tem cor, ele não tem sabor. Então, a gente não sabe se ele pode estar presente ou não no ambiente. Então, por exemplo, se uma pessoa ela estaciona o carro dentro de uma garagem fechada, e ela fica ali com aquele carro ligado enquanto o escapamento do carro está liberando esse monóxido de carbono. Você já deve ter visto aí em noticiários pessoas que morrem por causa de situações parecidas como essa, porque elas ficaram ali inspirando aquele ar carregado de monóxido de carbono. E esse monóxido de carbono, quando dentro das nossas células, ele ocupa o lugar do oxigênio. É o oxigênio, né, que permite a nossa sobrevivência. Se ele não está tendo acesso às nossas células, logo elas vão morrer e aí, consequentemente, também vai gerar a nossa morte, né? Então, é muito perigoso. Acender fogueiras, né, em locais fechados, em ambientes fechados, também é um alto risco aí para a saúde humana, né, pode levar à morte. Então, imagina você conviver num ambiente em que toda hora você está sendo exposto a esse monóxido de carbono, porque nas cidades a gente tem os automóveis, né? Em alguns lugares, mesmo, por exemplo, em comunidades mais afastadas, existem pessoas que têm o costume de queimar o lixo. Então, tudo isso, né, pode emitir monóxido de carbono e aí a pessoa vai estar respirando ele. Então, é muito nocivo à saúde, tem que ter muito cuidado, muita atenção. E aí, na sequência, a gente também observa que os óxidos de nitrogênio, NOx, agem sobre o sistema respiratório, sendo possível causar irritações e, em altas concentrações, problemas respiratórios, inclusive edema pulmonar. Quer dizer que todos esses óxidos, ou seja, substâncias tóxicas que são lançadas para a atmosfera, reagem com os gases presentes nessa atmosfera e geram um subproduto que é muito poluente, que é muito nocivo à nossa saúde. E aí o que pode acontecer? Problemas respiratórios, né? Pessoas que já têm asma podem aí ter um quadro agravado, né, dessa asma, bronquites. Então a gente vai ter ali problemas, né, que podem ser agravados por essa poluição. Também edemas pulmonares, né? Esse pulmão, esse órgão tão importante, pode ficar altamente sobrecarregado e aí a pessoa vai ter problemas de saúde ocasionados, olha só, pela poluição, né? A gente prossegue ainda para falar um pouquinho mais disso. Os vapores dos compostos orgânicos voláteis, ou COVs, apresentam ação sobre o sistema nervoso central, podendo estar relacionada a vertigens, confusão mental e comprometimento da coordenação motora. Então, observe aí quão grave pode ser a exposição a essa poluição, porque pode atingir o sistema nervoso central, causar vertigens, né, como se fossem tonturas, pode causar confusão mental, né, porque a pessoa vai perder ali um pouco da noção do ambiente, do espaço, comprometer a coordenação motora. Então, vai muito além, né, de você apenas sentir um cheiro de fumaça e aquilo ser incômodo. Isso pode, né, com certeza, causar grandes prejuízos para a saúde, né, principalmente aí dos pulmões e de outros sistemas, como a gente está vendo, o sistema nervoso central. Então, é algo muito sério, né, gente? E a gente observa ainda o ozônio, o O3, ele pode provocar irritação nos olhos, nas vias respiratórias, podendo ainda agravar doenças respiratórias pré-existentes, como a asma, como a bronquite, e reduzir a função pulmonar. Então, esse ozônio, né, muitas vezes, ele está presente ali naquela fumaça da poluição. E aí as pessoas saem à rua, né, percebem os olhos irritados, as vias respiratórias irritadas. Tudo isso, né, é graças a essa poluição. Então, a gente percebe aí que muitos dos sintomas que a gente sente na rua, em locais públicos com alta poluição, estão relacionados aí a esses gases que são tóxicos, que podem estar presentes, né, nessa fumaça, nessa poluição aí da atmosfera, tá? E a gente ainda observa, olha, os óxidos de enxofre, eles têm a ação aí irritante nas vias respiratórias, podendo causar tosse e falta de ar. Podem agravar os sintomas de asma e bronquite crônica e afetar
órgãos sensoriais. Então, mais problemas aí, né, causados pela questão da poluição. Eu imagino que você esteja observando essa imagem e se lembrou aí de alguns períodos que o Amazonas ficou submerso, né, sob uma verdadeira onda de fumaça, gente. Então, isso aconteceu aqui no Amazonas recentemente, né, algumas cidades, algumas comunidades foram bastante afetadas, né, porque houve ali um aumento do número de queimadas e no momento de seca, num período de seca, ou seja, num período em que não tem muitas chuvas. E aí isso vai se agravando, né? Claro que existem os incêndios que podem acontecer de maneira natural, né? Alguns biomas podem sim começar um incêndio natural, e isso é até bom ali para aquele bioma, mas não é o caso da floresta amazônica, né, gente? Nós temos aí um bioma muito extenso, e o que a gente observa quando existem situações como essas é que a grande maioria das vezes são incêndios causados pelas próprias pessoas, né, que acham ali que é inofensivo, ao invés de capinar um terreno extenso, colocar fogo em todo ele, né, para facilitar ali o trabalho. Pode até facilitar, gente, mas a gente observa aí as consequências disso, né, o quanto elas são danosas, e elas podem atingir ali proporções que a gente nem imagina. Então, municípios distantes da capital, né, onde existiam algumas queimadas, chegaram aí a emitir tanta fumaça que chegou aí através, né, da atmosfera, do ar, chegou em outras cidades e também na capital. Então, a gente precisa ter bastante atenção aí com relação a tudo isso. E para a gente continuar aí a nossa aula, né, o mesmo assunto, o nosso assunto que nós estamos tratando, a gente vai observar o seguinte, olha, a poluição do ar está associada a alguns danos e alterações genéticas, risco de câncer, particularmente de pulmão, de bexiga. Então, você observa, gente, que essa poluição, né, além de causar doenças respiratórias, além de causar aí danos a outros sistemas, né, pode estar associado a alterações genéticas. Você já deve ter ouvido falar que alguns cânceres, eles podem estar relacionados à questão genética, né? A pessoa já nasce com aquele gene, já está predisposto a desenvolver o câncer, claro, se ela não cuidar da saúde também, né? Então, você imagina que você não nasceu com um gene para desenvolver um câncer, mas por conta da exposição a essa poluição, você pode aí aumentar as chances de desenvolver qualquer tipo de câncer, principalmente em alguns outros órgãos, né, como a bexiga, como o pulmão. Então, tudo isso é muito sério, né? A gente precisa saber, ter ciência, né, das causas que podem estar envolvidas nessas doenças, e a poluição seria uma delas, né? Outro problema aí que a gente observa é com relação à fertilidade, tá? A fertilidade humana. Então, observe que a poluição, ela pode estar relacionada, ela pode estar associada a problemas na reprodução humana, como a alteração nos espermatozoides, comprometendo a fecundação. Então, você está observando aí na nossa imagem, né, o momento da fecundação, que é quando o espermatozoide alcança o óvulo, né? Se esse óvulo for fecundado, vai gerar uma nova vida. Imagina que um casal, né, quer se tornar pai, quer se tornar mãe, mas como está aí altamente exposto à poluição, esses planos podem ser frustrados. Por quê? Essa poluição, ela pode estar associada aí na alteração desses espermatozoides, que são as células reprodutivas masculinas. Então, eles vão perder um pouco da mobilidade, alguns deles podem ali ter alterações genéticas. Então, tudo isso é problema também causado por essa poluição, né? A fecundação ou a reprodução humana pode ser afetada, né, por isso. No caso das mulheres, né, não seria diferente. Então, existe uma pesquisa que fez a relação da taxa de produção de óvulos nas mulheres com a poluição atmosférica das cidades onde elas vivem. Mulheres que residem em regiões com alto nível de poluição correm o risco de aumentar de 2 a 3 vezes a redução na reserva ovariana. Então, só para você entender, gente,
todas as mulheres já nascem ali com seus ovários e com cerca de 1 milhão de óvulos. Só que ela vai perdendo isso ao longo do tempo, né? E quando chega na puberdade, ela tem cerca ali de 300 mil óvulos e eles vão sendo liberados um a cada mês, né? E quando eles não são, então, fecundados, vem a menstruação. Então, a cada ciclo, a mulher vai liberando esses óvulos. Acontece que essa poluição pode ocasionar, né, a destruição desses óvulos. E aí uma mulher que teria grandes chances de engravidar, né, no seu período reprodutivo, na idade reprodutiva, ela pode ter, então, esse evento afetado, né? Então, muitas mulheres que vivem em exposição à poluição podem ter dificuldades de engravidar, justamente por conta dessa poluição que afetou, então, a fertilidade delas, né? E a gente observa ainda o seguinte: pesquisas recentes apontaram que mulheres expostas cronicamente à poluição do ar, né, são mais propensas a ter problemas gestacionais. Então, além de ter dificuldades para engravidar, se caso essas mulheres viessem a engravidar, poderiam ter problemas gestacionais, ou seja, durante a gestação. Resultam aí nascimentos prematuros ou baixo peso ao nascer. Imagina um bebezinho que está sendo gerado ali na barriga da mãe, sofrer danos por conta da poluição e nascer antes do tempo. A gente sabe que não é adequado para um bebezinho nascer prematuramente, porque o organismo dele ainda não está preparado para respirar, para se desenvolver aqui fora, né? Então ele precisa completar todo o seu desenvolvimento embrionário dentro do útero materno. E se esse nascimento ele vem mais cedo, ele se antecipa, a criança pode nascer com problemas de saúde, pode ter um baixo peso, pode até ter o risco, né, de ir a óbito por causa dessa questão da poluição, né, que atingiu aí a mãe desse bebê. Outro problema aí relacionado ainda, né, no caso das mulheres, a gente vai observar que é a morte precoce dos recém-nascidos durante o primeiro mês de vida, né? Então, infelizmente, essas crianças que são afetadas pela poluição, elas podem vir a óbito, né, antes mesmo de completar um mês de vida. Então, imagina, ela resistiu ali à gestação, conseguiu nascer no tempo certo, mas esse bebezinho veio ao mundo e, por conta desses problemas aí gerados pela poluição, acabou morrendo, né? Então, isso é muito triste. É uma realidade que os estudos revelam, né? Estudos científicos revelam para a gente que talvez, na maioria das vezes, a gente nem se dá conta, nem pensa sobre isso, né? E é importante a gente aprender um pouco mais, porque precisamos cada vez mais pensar, né, em formas de reduzir essa poluição, de tentar reverter aí esses quadros. Agora a gente falou, né, de doenças que são geradas pela poluição. Porém, a gente sabe que existem algumas doenças que podem sim ser geradas por micro-organismos que vão desenvolver, então, desencadear essas doenças. E eles também são transmitidos pelo ar. Então, vamos conhecer quais são algumas dessas doenças. Essas doenças são chamadas de infecções respiratórias agudas, a sigla IRA aí para você entender. E a gente observa que existem alguns, tá? Vamos ver aí que existe o resfriado comum, que é causado, então, pelo rinovírus, pelo coronavírus, né? A gente sabe que existem aí alguns vírus circulando, né? E não existe só um tipo de coronavírus, tá, pessoal? Existem vários. E quais são os sintomas que eles vão causar? Coriza, espirro, tosse, dor de garganta, né? Outro micro-organismo aí que pode trazer doenças, né, está relacionado à gripe influenza. São vírus da influenza A ou B que vão causar febres, calafrios, dores musculares, fadiga, tosse, congestão nasal. Então, é bem comum, principalmente em alguns períodos do ano, a gente observar esses sintomas. Bronquite aguda, né? A bronquite pode, então, ser causada por vírus ou bactérias, vai trazer aí uma tosse persistente, produção de muco e falta de ar. Então, já fica aí de olho se você ou alguém da sua família não ter esses sintomas, né? Podem estar relacionados a algumas dessas doenças. Faringite aguda, ou seja, dor na garganta, que pode ter sido ocasionada por vírus e bactérias, vai causar dor na garganta, dificuldades para engolir, febre, no caso
em casos bacterianos, tá? Então, se surgir uma febre com dor de garganta, dificuldade para engolir, pode ser uma faringite, né? Pneumonia causada por vírus, bactérias e fungos, que vai causar febre, tosse com produção de muco, dificuldade para respirar. Então, a pneumonia é muito séria, muito grave, se não tratada corretamente, pode evoluir para óbito, então tem que ter muita atenção. Infecções do trato respiratório inferior, causado por vírus ou bactérias, inclui bronquiolite e bronquite. Todos esses como se diz, como esses sintomas, né? Todos eles são causados, gente, e eles são muito comuns, tá? São causados, então, por vírus, por bactérias, por fungos. Então, na dúvida, o correto é você procurar ajuda médica e não se automedicar, né? Ah, eu acho que eu estou com essa doença. Não, você precisa procurar um posto de saúde para fazer exames específicos e se certificar, né, de que você realmente está ali acometido por alguma doença, e aí somente o médico que vai poder prescrever para você o tratamento correto, né? Bom, a gente falou sobre muitos conceitos, muitos assuntos nessa aula. Eu espero que não tenha restado nenhuma dúvida e até a próxima.